Bom, vamos continuar aí. Vamos passar aqui e agora nós vamos pegar os vetores, né? Então, primeira aula, todo mundo já deve ter feito para casa, vamos adicionar os vetores. Então, os vetores a gente pode... Tem várias formas de pegar, né, essas fontes de vetores, tá? A mais comum são os geosserviços. O que são os geosserviços? É você pegar, né, o trabalho que já foi realizado por alguma empresa, órgão, né? Normalmente vem de órgãos estaduais, federais, municipais, porque você está tratando com dados públicos, dados de interesse geral, né? E pode ter também alguma entidade privada, algum ONG, enfim. Mas normalmente isso vem de dados públicos. A fonte para a gente buscar fontes aí de geosserviços, então existe o INDE, que é o Instituto de Dados Espaciais. Você vem aqui, INDE, Geoserviços. Tá? E aí a gente tem o portal do INDE de Geoserviços, né? Aqui a gente tem os geosserviços. O que são esses geosserviços? Aqui aí tem a diferença, né? Nível nacional, nível estadual, nível municipal, mas a gente está vendo aqui, ó, nível estadual. O IDS-ZEMA é um Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, então aqui tem muitos dados especializados para a gente. Aí tá, ó, Fundação João Pinheiro, Prodenge, vocês têm IF, TN, ok, aí tem IBAMA, e por aí vai. E aí depende de acordo com o conceito, né? Prefeitura municipal também, né? Prefeitura de Belo Horizonte tem. Prefeitura de Belo Horizonte é até referência em espacialização de dados, que tem muito a ver com o trabalho de defesa civil, né? Então, a gente tem vários órgãos aí, tá? Vou pegar aqui primeiro do IDS-ZEMA, tá? E nós vamos nessa aqui, ó, WFS. Aqui identifica pra gente o que é cada uma, tá? Ó, WMS, que é o Web Map Service, tá? Define um geoserviço para representação visual de dados espaciais em algum formato de imagens, beleza? Tanto que o Quick Map Service, ó, Quick Map Service, então ele é um servidor de mapa, aquele servidor do Google. Tá? Esse WFS, Web Feature Service, aí vai define um serviço para que possa recuperar feições espaciais, tá? Então, as feições são os dados de vetores, tá? E esse Web Coverage Service também, né, que é cobertura, também vem em raster pra gente. Então, o que eu preciso pegar? Eu preciso pegar esse endereço aqui. Então, vamos lá. IDS-ZEMA. Tá? Então, esse endereço aqui, tá vendo? Ó? Ele vai abrir, eu copio aqui, ó. Só o endereço aqui da barra de endereço, né? Copiei a barra de endereço e eu venho aqui. Então, o que eu preciso fazer? Aqui, quando eu adicionei esse Quick Map Service, eu adicionei uma camada, e essa camada era o raster, né? No caso aqui, era esse Map Service. Agora, eu vou adicionar, então, eu vou lá em camada, adicionar camada. Então, é uma nova, eu vou criar. Aí tem aqui, ó, adicionar camada WFS, tá? Até que isso aqui, ó, quando a gente clica, qualquer um, independente do que seja, meu sempre tá caindo lá no outro monitor. Aí depois aqui dá para mudar, tá? Aqui, ó, é esse aqui, ó, WFS. Então, às vezes, se a pessoa errar no primeiro aqui, ela queria colocar uma, não precisa fechar, não. Às vezes a pessoa vem cá, a camada, eu adicionei uma errada, eu queria adicionar a camada X, coloquei Y. Como aquela vez lá eu não tinha colocado a WFS, agora eu coloquei, já caiu certo. Mas quando você coloca a outra, cai nessa aqui, você vem aqui e muda. Então, é só entrar lá, qualquer um. E aí, como que vai ser? A gente tinha copiado aquele e-mail lá, né? A gente vai vir aqui novo, ok? Puxar para cá. Aí tá aqui o URL, eu vou colocar aqui, ó, Cisema, né? Até tudo minúsculo aqui, vou colocar o URL, ok? Geoservice, Cisema, aqui, ok. É porque já tem uma dessa existente, tá vendo? No meu que devo substituir a composição existente? Ah, pode. Problema não. Porque o mesmo endereço, aí ele foi e já gritou aqui que eu já tinha o IDS Cisema, ok? Aqui, ó. Então, peguei aqui e coloquei essa. Aí, como que funciona agora? Quando a gente está com essa camada aqui, né, eu fiz a conexão com o Cisema,
Eu precisava ter fechado. Aí eu vou colocar aqui conectar. Quando eu coloco conectar, ele vai aqui e abre para mim todos os serviços que tem. Então, assim, tem infinitos serviços, tá? Infinitos serviços. Se você entrar até no próprio site do IDS Exemos, eles têm um, um servidor de mapas lá, você consegue visualizar muita coisa, né? Mas está dentro do serviço deles. Então, vou aqui, a gente conversando sobre incêndios florestais, então eu vou aqui, ó, unidades de conservação. Unidades de conservação, que eu já tinha batido aqui. Unidade de conservação estaduais, federais, municipais, tá vendo? Então, eu posso pegar qualquer uma delas aqui, por exemplo, adicionar e fechar. Aí ele adicionou. Cor que vai cair aqui, ó. Essa aqui caiu marrom. Às vezes você vai jogar no seu computador, vai sair rosa, roxa, verde, azul, amarela. É aleatório. O que diz, ele só solta a camada pra gente, tá? Então, soltou a camada e aqui tá. Agora, essa camada aqui é muito interessante, ó. Nós estamos tratando com a camada. Essa camada, ela está fazendo contato com o servidor. Uma coisa também que a gente tem que falar muito aqui. Que diz, você sempre tem que salvar seus projetos, tá? Então, você vai ter que vir aqui. E são duas coisas distintas. Uma coisa é o projeto, que é o que você está trabalhando, essa ordem, e outra coisa são as camadas. Por exemplo, quando eu vier aqui, ó, abrir salvar, vai salvar, vou colocar aqui, ó, gel, a minha pasta gel aqui, aula. Vou colocar a nova pasta, aula. Ok? Então, estou salvando o projeto aqui. O que é o projeto? O projeto é a organização, aula, é a organização do que eu estou fazendo aqui, tá? Então quer dizer que esse projeto meu tem essas camadas aqui, essa conexão aqui do sistema, tudo mais. Isso aqui eu preciso de internet. Se eu fechar, essa aqui, como também é uma conexão, ela vai fazer essa conexão direto comigo e esse aqui também vai fazer uma conexão. Mas esses dados aqui, eles não estão salvos no meu computador. Tá vendo? Se eu descansar o mouse aqui, ele está colocando a URL aí pra gente, ó. Aqui, ó. Não dá para fazer a mesma coisa com o mouse, né? Então a URL está mostrando aqui, ó, lá embaixo, lá, a URL. Então, da onde que está vindo? Que é a mesma coisa, a gente tem lá. Está fazendo no Google lá, ó, tem uma URL, tá vendo? Um HTTPS, mt1.google/vt, e aí tem os dados aí, né? Então, isso tudo está conectado na internet. Isso não está salvo no meu computador. E à medida que a gente vai fazendo as coisas, eu vou fazendo. Mapa do Google, eu não vou alterar, ele está pronto. Mas essa camada eu posso querer alterar. Posso querer fazer mudanças nela e salvar. Então não vai ser possível salvar. Eu posso fazer até, às vezes, mudanças de visualização. Mas eu não vou conseguir salvar. Então, para mim fazer alterações, como mexendo em tabela de atributos e tudo mais que a gente vai ver, eu preciso ter essa camada salva. Aí eu posso clicar com o botão direito, tá? E vir aqui, ó, exportar. Guardar elementos como. Então eu vou salvar essa camada como, ok? Cliquei, vai vir isso aqui pra gente, ó. 3 pontinhos, isso aqui é regra no QGIS, tá? Esse 3 pontinhos ele vai me dar o endereço de onde que eu quero salvar. Então tava lá, documentos de aula, era isso? Leandros, documentos, gel. Meu céu daqui, deixa eu colocar na mesma pasta aqui para não fazer uma salada aqui. Vamos lá, projeto, propriedades dele aqui, eu vou sabendo aqui, até bom que vocês já vão vendo alguma coisa aqui. Eu quero saber onde que está salvo isso aqui, ó, vem aqui projeto, propriedades, geral aqui, ó. Se eu usar, tinha um OneDrive. Ele baixou um OneDrive, gel, aula 1. Então tá dentro da pasta aula, mas tá um OneDrive gel. Então vamos lá. Arquivo, exportar, guardar elementos como. Então tava aqui no OneDrive ainda. Pronto. Gel. Aula. Ok? Então o que é isso aqui? Essas feições. Aí existem vários formatos, pessoal. O formato mais comum que a gente vê é o shapefile, né? Shapefile a gente guarda dados vetoriais. Mas seria até um pouco falar uma evolução, né? É uma forma diferente de guardar os dados vetoriais, que é esse GeoPackage. Qual que é a vantagem desse GeoPackage? O shapefile normalmente eram 5 arquivos.
E ambos são dependentes. Se você apagar, um tinha os dados, outro tinha a tabela de atributos, outro tinha, sei lá, fórmulas, contas, tudo mais. E aí, o que você abria era o shapefile que você utilizava, mas qualquer um dos 5, se você perdesse, acabou, você não conseguia salvar o arquivo. Aí era chato, você tinha que trabalhar muito até com zip, tem que dizipar para poder trabalhar, então fica muito sujo. E já o package você consegue, com um arquivo só, já ter todas essas informações. Por isso que atualmente eu sempre trabalho com eles, né, Vamos lá. O nome aqui vamos colocar de UCS, né, que é Unidade de Conservação Estadual. Não coloque, até coloquei esse tracinho aí, não é tão bom, mas pode, melhor é o underline, né? Mas não pode colocar, né, obviamente, barra, essas coisas, mas evite também ficar colocando espaço, essas coisas que atrapalham o nome, tá? Que às vezes trava, é só nome de arquivo que tá dando pau. Pronto, aí tá vendo? Como ele salvou, como? Aí ele salvou e, pela própria natureza, lança um nome qualquer. Aí essa que tá aqui, ó, eu posso até retirar ela, excluir. Então, considerando que era a camada que estava lá. Aí agora no meu projeto, eu tenho essa aqui, como essa camada está salva, tá vendo? O endereço lá, C, user, LL Paixão, OneDrive, Gel. Então, pegando essa pasta, o projeto está nela. Então, tanto que no projeto, a gente abrir aqui, área de trabalho, não, aqui, Gel, ó, aula. Aqui agora eu tenho, tá vendo, ó? Aula 01, que é o projeto do QGIS, tá vendo? QGIS Project, e essa camada. Então, para cada camada que eu estiver trabalhando lá, eu vou ter que ir salvando essa camada, porque ela tem que fazer parte. Quando eu abrir o projeto, ele vai buscar essas camadas. Então, a organização delas, essas questões todas, isso diz ao projeto, o que está inserido. E a cada camada ela é uma unidade, né? Enfim, em Shapefile, o que a gente precisa entender e compreender do shape? A gente encerrar aqui, ó. Então, a gente inseriu um Shapefile, né? Inserimos a geometria aqui, no caso, geometria de polígonos, né? Então, a gente tem 3 grandes geometrias, pontos, linhas e polígonos. Há outros, mas 99% dos trabalhos a gente vai fazer com isso. Então, a gente viu aqui os polígonos, a gente inseriu alguns polígonos, tá? Aí isso depende do que você quer representar, tá, gente? Se eu for representar, por exemplo, um rio, eu represento o rio como um polígono. Uma estrada seria linhas, né? Se eu quiser saber as capitais do país, você vai representar como quê? Pontos. Então depende do tipo de representação, acho que a ideia já vai te remeter ao tipo de geometria que vai ser, né? Então esse aqui colocou, mas se a gente entrar lá no próprio IDS Zema, a gente pegar lá, tem rios, fluvial, então alguma coisa fluvial aqui, ó. Rios duplos. E lá, vamos colocar isso aqui só para ver. É bacias hidrográficas, lembrei. Vou pegar até aqui de Ouro Preto, porque é menor. Se pegar outra aí vai ser muito grande. Adicionar, fechar. Às vezes fica renderizando pra caramba. E não é, essa bacia aqui é outra coisa. Essa bichão. Excluir. Isso aqui é polígono também. Remover camada. Vou pegar algum aqui. Acho que tem rodovias lá. Só pra vocês terem noções. Rodovias estaduais e federais. Que vai ser muita coisa, talvez não. Fechar. Aí, ó. Só tirar o Google aqui que a gente vai ver que tá bem em cima. Parece que não tem. Vamos satélite colocar. Tá vendo? Google satélite aí, ó. Agora as rodovias não é do mapa do Google, tá vendo? As rodovias são as próprias linhas, né? E aí, assim, até parece besta, né? Pra que diferença que faz? Eu tô vendo, se for só a intenção de enxergar, qualquer uma faz diferença. Mas essa rodovia aqui eu posso fazer operações com ela. Mas para frente a gente vai fazer operações com o shape. Então, ela passou de ser um desenho e agora, para mim, ela é um elemento que eu posso trabalhar. Lembrando que essa aqui, ó, ela está salva. Então, algumas operações com esse vetor eu não vou conseguir realizar, tá? Então, sim, eu vou tentar fazer
corte, alguma coisa aqui, eu não vou conseguir aplicar nesse vetor. Mas, nesse daqui, a gente já consegue fazer todas as operações. Porque esse daqui, ele, pra gente, ele é um vetor que já está salvo na minha máquina. E aí, aqui, ó, a tabela de atributos, a gente pode clicar aqui, ó, com o botão direito, abrir tabela de atributos, e essa aqui também é o tabela de atributos. Então, o que é a tabela de atributos? Então, tem que ter, assim, certa coisa, sentido, né? Então, quando você tem o desenho lá, ele tem informações, né? Não é o desenho em si. Né? Então, as unidades de conservações, igual tá aqui, ó, Parque Estadual Serra do Cipó. Aí você tem a categoria, que é parque, o tipo, que é essa proteção integral, uso sustentável, o decreto, né, que tornou aquela unidade de conservação, a área oficial, a área gel, os municípios, quais eles estão lá, tá vendo? Jabuticatubas, Itabira, também do Mato Neto, Santana do Riacho, tipo de bioma estadual, a esfera, questão de região, né, centro-norte, aí se desse, e a ID, né, o C, deve, não sei o que é essa da unidade de conservação, V atual, então tem algumas informações. São várias informações e está sempre contextualizado com o tipo, né, de feição que você está fazendo, você está trabalhando. Então aqui, por exemplo, vamos ver aqui nas rodovias aqui como é que é o tabela de atributo deles. Então só um pouquinho mais, então demora um pouquinho a carregar, né? A gente está falando de rodovias estaduais e federais, então são muitas feições. Mas aí tá aqui, ó. Então tá a ID, né, daquela feição, ID cidade, normalmente o IBGE tem esse código, né, de 5 dígitos, aí isso aí deve ser o código da cidade, então você tem que fazer outras, trabalho com outras feições, ID de referência, código da rodovia, não sei se é o número, deve ser 050, 040, né, então, tipo aquele número é 381, rodovia 381, tipo de trecho, da unidade, todos nós lá era de Minas, né? A gente tinha rodovias federais estaduais aqui de Minas, código SNV, código SRE, não sei o que significa, local de início, sei, tá aqui, onde que ela começa, estava entre BR-040, que começa num lugar e termina do outro, né? Como que a numeração cresce, tem algumas regras também, né? Igual o BR, você tá indo de Brasília e usa o quilômetro zero e sai para trás, algumas regras assim. Aí tá aqui, local de fim, né? Então, assim, começa aqui, numeração maior, menor. Vou descer aqui a tabela de base. E assim, mudei foi o tipo, provavelmente, que é sobre. E extensão, 40,3, 14,3, aí tem que entender qual que é a unidade medida, porque isso aí é quem fez que coloca. Provavelmente deve ser, eu ia falar que é quilômetro, mas aqui tem um número de quilômetro, né? É diferente já, então nem sei o que é essa extensão aqui. E por aí vai, né? Data de início, data de fim, deve ser quando eles fizeram a catalogação, alguma referência assim. Então, o que é importante a gente entender? Os atributos, eles trazem informações para a gente daquelas feições. E muitas vezes a gente é tão importante quanto você ver alguma coisa, é você extrair os atributos dela. Porque, querendo ou não, o que a feição está aqui para a gente, ela é um desenho no mapa. Né? Você não trabalha com esse desenho aqui puramente só. Você quer saber a área dele, você quer saber os municípios que ele atinge e tudo mais. Então, a tabela de atributos, por si só, né, toda feição, seus atributos são de extrema relevância para a gente. Então, vou encerrando essa aula aqui, que a gente fez os geosserviços, e vou começar aqui depois a gente trabalhando aqui. Então, façam, carreguem vários, né? Eu carreguei da UC, carreguei os outros aqui, carreguem outros geosserviços lá para ver que tiver de interesse. Dá uma brincada nisso aí, para depois a gente continuar, beleza? Antes de fechar esse geosserviço, vou colocar mais um aqui, que é totalmente relevante para incêndio florestal e para a gente entender aqui, que é o do BD Queimadas, né? Que é o data, que é do INPE. Que eu vou até deixar na descrição do vídeo, vou estar subindo esse vídeo, porque normalmente sempre quando a gente está procurando geosserviço tem lá o do INDE, né? Às vezes você entra no próprio site, né, das coisas, e
o INPE mesmo ele mudou, ele era Terra Brasilis, depois ele mudou para Data INPE, foi mudando o endereço deles, aí ficou meio perdido, e eu não consigo achar tão fácil no site deles mais, então eu vou colocar aqui para vocês, tá vendo, ó? Então não é esse INPE aqui, ó, tinha até uns dois aqui, ó. INPE, de cima aqui, deve ser esse aqui. Ah, tá, não, que é o outro erro aqui. É raro, mas acontece muito, é porque tava com o nome ali, tá vendo? Esse aqui, mas é esse INPE aqui mesmo, que tem os focos de calor. Isso aqui é muito interessante. Então, às vezes você não tá achando, né? Isso aqui, ó. É bom que vocês já vão vendo aqui o que trava, entendeu? Como eu já tenho um pouco de domínio da ferramenta, você já sabe lá que dá pra você, onde que você pode estar errando. Para quem não entendeu, porque eu tinha feito lá que era de rodovia, então ele já estava com a pesquisa semi-pronta. Eu queria foco de calor, eu disse, não, no INPE tem muito mais serviço. Aí não achei, eu fui lá e troquei. Coincidentemente, o outro era diferente, o outro não tinha esse foco de calor aqui, ó. Esses dados download aqui, ó. É diferente, tá vendo? Era um endereço dele que eles mudaram. Porque tudo é só a URL que tá lá pra gente que a gente pega. Aí esse aqui, conectar. Depois eu vou mandar para vocês, é esse aqui, ó. Terra Brasilis, TPT INPE. Ele ainda funciona no Terra Brasilis, mas os dados atuais já estão migrando para o Data INPE. Então, pode colocar a barbinha de molho que vai dar pau muito em breve, tá? Mas esse ainda está disponível lá no Terra Brasilis. E o deles já o serviço todo já está no Data INPE, maioria lá. Então, que são os focos de calor, tá vendo? Eles têm ao longo do tempo. E é interessante que eles têm, né, por anos aqui, e sempre tem todos os satélites, satélite de referência. Satélite de referência deles é o Aqua, que é um dos satélites mais antigos. Então, eles utilizam para fazer estudos. Eles, assim, o colocaram como satélite de referência. Como a gente quer saber, às vezes, de eventos e fazer análise dos eventos, a gente sempre precisa de todos, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, focos mês atual, dados todos, tá vendo? Tá lá, satélite de referência todos. Então, eu quero o mês atual todos. Adicionar, fechar. E aí ele tá colocando, ó, colocou cinza. Vou mudar uma cor aqui, ó. Já vamos aprendendo aí. Ah, tá cinza, tá vendo? Só fica ruim de enxergar. Então vou colocar aqui pontinho vermelho. Dou 2 cliques aqui. Tá? Quando a gente dá 2 cliques, a gente vai aqui, ou propriedades, tá? Botão direito, propriedades. Aí vem simbologia. Tá vendo? Marcador simples. A cor do preenchimento, essa cor cinza aqui. Vou colocar um vermelho. Aplicar, ok. Pronto, meus pontinhos ficaram vermelhos. Ó, teve um ponto aqui na aba, né? E aí aquela lá. Vamos começar agora aqui a trabalhar, beleza? Depois nós vamos trabalhar aqui com as ferramentas aqui. Então vou encerrar essa aula. Eu queria inserir também os focos de calor, que é uma coisa muito interessante. Lembrando que esses dados aqui, ó, eles não estão salvos no meu computador. Eles estão lá. Se eu quiser salvar, vem aqui, marca com o botão direito, exportar, guardar elementos como. Vou lá, ter certeza que está na mesma pasta. Aula, focos de calor. Calor. Nós também. Vai ter bicharia, nós estamos em agosto. Pegou de ontem, de dia 2, talvez nem pegou dinheiro. Mas tá bom, que não vai trabalhar com muita coisa. Ok, salvei. Beleza? Vai colocar outra camada, vai mudar de cor, vai fazer toda aquela patifaria ali pra gente ali. Ainda tem isso aí também, tá joia? Aí se quiser, você renomeia, coloca outra cor. Tá meio que devagar aqui o que diz aqui, porque abre vídeo, esse negócio aí, colocou lá. Aí tá vendo agora esse é neon rosa, ó. Aí o computador tá chorando aqui, ó. Então esse aqui, se eu quiser também eu posso retirar. Remover camada. De rodovia deixei só pra gente ver. Remover também, senão. Então é agora, ó, quando eu salvar, eu tô salvando meu projeto também. Se meu QGIS travar, ele lembra que tem todas essas camadas aqui. Tá joia? Então, fechou aqui. Interromper aqui, até pra próxima aula.